Eu enviarei as minhas duas testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a minha mensagem, a mensagem do Altíssimo, Yahweh, Yod-He-Vav-He, pai de Abraão, Isaque e Israel, Jacó, durante 1260 dias. Apocalipse 11:3. Esta é a voz do que clama no deserto da esquizofrenia, no deserto da depressão, no deserto da síndrome do pânico. 1 Coríntios 12:3. Por isso, vocês precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja bendito pode estar falando pelo poder do Espírito Santo de Yahweh, Altíssimo, Yod-He-Vav-He, o pai de Abraão. E que ninguém pode dizer Yahushua, Messias, Mashiach, é o Altíssimo, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, parágrafo 3. E o verbo se fez carne, e a verbalização se fez carne. Ou seja, a verbalização se fez espírito, corpo e alma. Se fez um ser humano. É isso que temos em Mateus, capítulo 28. Parágrafo 19. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai. O Pai é isto que os judeus chamam de Yahweh, o pai de Abraão, Isaque e Jacó, Israel. O Pai são o hemisfério esquerdo do cérebro do primeiro bebê que saiu do ventre, do primeiro bebê que saiu do ventre de Miriam. O Espírito Santo é a alma do Messias. O Pai é o Espírito do Messias. O Espírito Santo é a alma do Messias. Yahushua, Messias. Yahushua, Mashiach. E quem é Yahushua, Mashiach? É o corpo do Messias. O corpo do Messias é o corpo do Altíssimo, do Criador de todas as virtudes, de tudo e de todos. O corpo do Messias, Yahushua Mashiach, Messias, é o corpo daquele de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Assim diz o Espírito Santo de Yahweh, Yod-He-Vav-He, em nome de Yahushua Messias, Mashiach, anátema, 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 é o sangue de Jesus Cristo. Filho, concebido pelo pavimento da pobreza de espírito, sem eira e sem beira. Jesus Cristo, este nome Jesus Cristo, esta imagem de escultura virtual, é o mistério das profundezas da pobreza de espírito, sem eira e sem beira. Porque temos os dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal. O bem são as profundezas da humildade de espírito, com eira e com beira. O mal são as profundezas da pobreza de espírito, sem eira e sem beira. Desde o primeiro século, as profundezas da humildade de espírito, com eira e com beira, criaram um corpo para si mesmo, ou para si mesma, no ventre de Miriam, no ventre de uma virgem.
E o seu nome é Yahusha, Messias, Mashiach. No outro extremo, as profundezas da pobreza de espírito, sem eira e sem beira, primeiro geraram Caim no ventre de Eva, o primogênito, o primeiro filho de Eva, Caim. Porém, o primeiro filho de Adão foi Abel. O primeiro filho de Adão é Abel. Abel tem o sangue de Adão. Ele está na sexta dimensão. Eu sou quem sou. Eu sou quem sou. Yao, Yod He Vav He. Infinitamente maior e mais poderoso que esta imagem de escultura virtual, este holograma, esta pessoa jurídica que representa no mundo a Igreja Católica Apostólica Romana e todos os evangélicos, ou todos os que creem e proclamam a doutrina das três pessoas da Trindade. Depois que todos os que creem na doutrina das três pessoas da Trindade estiverem mortos, a pessoa jurídica, a imagem de escultura virtual, o holograma chamado Jesus Cristo, deixará de existir. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, de acordo com Apocalipse, capítulo 16, parágrafos 13 e 14. Eu sou Yahusha, Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito, corpo e alma do Altíssimo, do Criador, em forma de ser humano. E o Verbo se fez carne, e o Verbo se fez espírito, corpo e alma. Se fez um ser humano. Yahusha, Yod He Vav Shin Ain, verbalizando, através da voz do que clama no deserto da esquizofrenia, no deserto da depressão e no deserto da síndrome do pânico. Mateus capítulo 3. De novo, 1 Coríntios 12, 3. Por isso, vocês precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja bendito pode estar falando pelo poder do Espírito de Yao, Yod He Vav He, Yao, o pai de Abraão, Isaac, Jacó, Israel. E que ninguém pode dizer Yahusha, Messias, é o Altíssimo, é o Criador em forma de ser humano. É o Criador, o Altíssimo em forma de ser humano, em espírito, corpo e alma, Pai, Filho e Espírito Santo. A não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Por isso vocês precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja bendito pode estar falando pelo poder do Espírito do Altíssimo, Yao, Yod He Vav He. E que ninguém pode dizer Yahusha, Messias, Mashiach, é o Altíssimo em forma de ser humano, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Mateus capítulo 3. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se de suas condenações, porque o reino do céu, da sétima dimensão, está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está clamando no deserto, gritando no deserto, preparem o caminho para Yahusha, o Messias, passar. Yao, Yod He Vav He, Yahusha, Yod He Vav Shin Ain. Abram estradas retas para ele.
João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato, mel silvestre. Os moradores de Ariel, de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam as suas condenações, as suas prevaricações, e João os batizava no Jordão. Quando João percebeu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, descendentes de Caim, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Iau, o Altíssimo, vai mandar? Mateus capítulo 3. Entenderam? Mateus capítulo 28, parágrafo 19. Pai, Filho e Espírito Santo. E a verbalização se fez carne. A verbalização se fez um ser humano. O ser humano tem espírito, corpo e alma. Pai, o espírito do Messias. Filho, o corpo físico do Messias. Yahusha. Espírito Santo, a alma do Messias. Quem é o pai de Yahusha Messias? Quem é o pai de Yahusha Messias? Bem, de acordo com o mistério da piedade, a mente infinita, e falando de mente infinita, vamos ler sobre a dualidade da mente do ser humano. Dr. Joseph Murphy, capítulo 1, o tesouro que há em você. Dr. Joseph Murphy, o poder do subconsciente. Sucesso com mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Brasil. Editora Bestseller. A dualidade da mente. Capítulo 1, o tesouro que há em você. Embora tenhamos uma única mente, ela possui duas partes funcionais distintas e características. Né? O ser humano tem espírito, corpo e alma. Espírito, corpo e alma. Só que no Messias, Yahusha Mashiach, no Messias, o espírito é o Pai e o Espírito Santo é a alma dele. Yahusha Messias, o corpo físico do Altíssimo, do Criador, em forma de ser humano. Embora tenhamos uma única mente, ela possui duas partes funcionais distintas e características. A dualidade da mente, né? Aqui no capítulo 1, o tesouro que há em você, do livro Dr. Joseph Murphy, o poder do subconsciente. A fronteira que a separa é bem conhecida dos que estudam o assunto. As duas funções são basicamente distintas, diferentes. Cada uma delas possui atributos e poderes próprios, separados e diferentes. Numerosos nomes foram usados para distingui-las, incluindo os de mentes objetiva e subjetiva, consciente e inconsciente, desperta e adormecida, eu superficial e eu profundo, voluntária e involuntária, masculina e feminina, e um sem número de outros. Todos os nomes, quaisquer que sejam, suas implicações, constituem reconhecimento dessa dualidade básica. Em todo este livro, usarei os termos consciente e subconsciente para representar a natureza dupla da mente. Se outro conjunto de termos ocorre, né? Se outro conjunto de termos lhe ocorre com maior facilidade, use-o à vontade. O importante ponto de partida consiste em reconhecer e aceitar a natureza dupla da mente.
Esta é a dualidade da mente humana. A verbalização se fez carne, a verbalização se fez um ser humano. Um ser humano tem espírito, corpo e alma. Só que, eis que todos os seres humanos são como um de nós. Fernando Júnior, filho, Fernando Júnior, pai e Fernando Júnior, espírito. Só que no Messias, o espírito é o pai. E no Messias, a alma dele é o Espírito Santo. E Yahushua Messias, Mashiach, é o corpo físico do Criador, do Altíssimo, em forma de ser humano. Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito, corpo e alma do Altíssimo, em forma de ser humano. Yahushua Messias. Então, e chamam ele de filho, Yahushua filho, porque ele veio do ventre, do útero de uma mulher. Então, Mateus 28:19, em nome de Yahushua Pai, Yahushua Filho e Yahushua Espírito Santo. Este é o nome do Altíssimo em forma de ser humano. Yahushua Pai, Yahushua Filho e Yahushua Espírito Santo. A mão esquerda de Yahushua é Iau, o pai de Abraão, Isaac, Jacó e Israel. A mão direita é o Espírito Santo. Portanto, eles foram torturados e depois morreram na cruz e ressuscitaram no terceiro dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembrando que o Altíssimo é onipresente. Ele estava morrendo na cruz e ao mesmo tempo regendo todo o universo. O grande arquiteto do universo. Então vi outro anjo forte que estava descendo do céu, do firmamento. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, brilhante como o sol do meio-dia. E as suas pernas eram como colunas de fogo. Apocalipse capítulo 10, parágrafo 1. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando Yahushua Messias olha nos seus olhos no espelho, ele vê quem? Ele vê o Criador, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as virtudes.